Estamos começando o X1 com Raoni, agora com o secretário Lindolfo Pires, ele que é de Souza, filho de Homero e Maria de Fátima. Um currículo aqui, minha gente, eu vou dizer uma coisa, se eu fosse estudar engenharia elétrica, direito, eu não tinha mais o que fazer não, porque além disso começou sua vida política no movimento estudantil, depois foi deputado estadual, ele vai contar um pouquinho aqui pra gente. Lindolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela aceitar o convite. Obrigado a você, Raoni, por ter a oportunidade de participar do X1 e dizer que para mim é uma satisfação muito grande, né? Ter a oportunidade de estar aqui conversando com todos os amigos que estão aí nos vendo nesse momento. Lindolfo, momento que você percebeu que sua formação em engenharia elétrica poderia transformar, como é que você abraçou? Porque você teve um primeiro emprego ali na Saelpa, né? Conta aí um pouquinho, porque engenharia elétrica, qualquer engenharia já é difícil, elétrica então, conta aí um pouquinho essa escolha aí. Na verdade é o seguinte, né? Logicamente a gente era estudante secundarista e tinha um primo meu que fez engenharia elétrica. E daí me incentivou para que a gente pudesse também fazer engenharia. Só que na Paraíba, naquele tempo, só tinha em Campina Grande, né? Na Universidade Federal da Paraíba. E aí eu fui fazer engenharia elétrica em Campina Grande, onde passei 5 anos de minha vida lá naquela querida cidade. Eu sempre tenho dito, a Campina Grande foi quem me deu régua e compasso, foi exatamente Campina. Então, depois, né, de formado, logicamente a gente vai receber proposta de trabalho. Como a Universidade de Campina Grande tinha uma boa fama, né, a engenharia elétrica sempre teve uma média realmente acima do normal, a gente recebia convite. O primeiro convite que a gente recebeu foi para a Siemens do Brasil. E aí eu fiz um teste e passei na Siemens e fui ser engenheiro da Siemens do Brasil. Em seguida, fui trabalhar, vim quando a Siemens trabalhava para a Telpa aqui, e naquele tempo a Telpa também era estatal. A Telpa, para quem não sabe, era a companhia telefônica do estado da Paraíba. Naquele tempo era federal. Naquele tempo o presidente era Gervásio Maia, pai do atual deputado. E aí, quando viu que eu tinha uma formação em engenharia elétrica, disse, olha, se você querendo ir para a Telpa, a gente está precisando de engenheiro. Em seguida, eu fui para a Telpa. E depois, né, teve em Souza, tinha uma reclamação muito grande de que a energia da cidade não podia uma chuvinha ou não ia qualquer relâmpago que a energia se apagava. Eu dizia, era desafio meu, né, como souzense, tentar ajudar e tentar colaborar. Então, a Energisa, antigamente Saelpa, naquele tempo também era estatal, e me convidou para chefiar o escritório de representação lá em Souza. Rapaz, então eu fiz uma vez o inverso da maioria dos estudantes. Depois de formado, eu retornei para a minha cidade de origem. E aí, logicamente, conversando com as pessoas, eu tinha um primo meu, que era Clarence Pires também, que era candidato a deputado estadual, tinha sido, depois não abraçou mais a causa, e aí eu entrei exatamente nesse vácuo aí, para tentar vir na minha atividade política. Em 94, eu tive minha primeira experiência como deputado estadual e venho me mantendo assim nessa atividade. Rapaz, Lindolfo, agora me gerou uma curiosidade. O impacto social da sua visão, rapaz, como é que eu posso ajudar a Souza a sair desse problema de energia elétrica? Ou seja, a sua profissão, veja mais a sua visão já política ali, de poder contribuir com a sua cidade. É verdade, porque é isso que eu digo, a maioria das pessoas, né, eu procuraria, se eu tivesse ficado na Siemens, daquele tempo o Siemens é uma multinacional alemã. Eu podia ter ido para a Alemanha, podia ter ido para outro local que, enfim, não tinha aqui, nem na Paraíba, assim, um local. Então, eu escolhi Souza exatamente por esse desafio. Eu acho que eu dou minha contribuição. E foi a partir desse momento, quando naquele tempo tinha uma dificuldade muito grande de energia na zona rural, que o nosso nome saiu como candidato a deputado. Porque eu saí realmente naquele tempo colocando eletrificação rural em toda a área do sertão da Paraíba. E aí, ainda hoje onde eu vou, eu sou bem recebido, porque as pessoas dizem, olha, foi você quem trouxe a energia, você quem deu luz exatamente para essa comunidade. Eu ia falar isso, mas eu fiquei meio encabulado, você é o homem que deu luz a Souza. Porque eu tinha um lema naquele tempo, Souza e região, eu disse, olha, quem dá luz deitado é mulher. Poste dá luz em pé. Aí tinha que botar o poste em pé para poder dar luz, né? Boa, boa. Lindolfo, eu vou pegar essas histórias que são muito marcantes da sua trajetória e tem uma que me marca bastante, marcou e foi no Brasil inteiro. Eu quero saber o seguinte, você é movido à inovação, mas como é que foi trazer Michael Jackson para a sua campanha? Porque vocês não lembram não, eu quero saber agora. Ele levou luz para Souza, levou inovação. Como foi inserir Michael Jackson na sua campanha? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu acho que tudo, o acaso e as coisas, o momento conspira, né?
para que isso pudesse acontecer. Logicamente, como você que já disputou e disputa eleição, a gente procura uma agência para ter a oportunidade de fazer, de orientar a gente, né, como a gente faz a programação visual, o que dizer durante o período eleitoral. E assim, teve uma agência de publicidade naquele tempo que a gente procurou e, por acaso, quando viu o meu... Eu tenho uma música que ainda hoje me acompanha, que é uma música que é gravada toda eleição, eu gravo com o Capilé. Então, vem desde 94 até hoje, eu venho com essa mesma música. Aí, por algum motivo, disse, olha, cara, vamos mudar, essa agora tá no momento aí. Aí ele chegou e disse, agora você não pode dizer que é da agência, porque isso não é uma criatividade aqui nossa. Então, alguém chegou aqui na agência, que era um funcionário, na verdade, quando viu meu nome Pires, rimava com Birit, que era a música de Michael Jackson. Aí, quando ele colocou, eu disse, será que isso vai dar certo? Aí, naquele tempo, logicamente, não era CD. Não tinha hoje, né, essa facilidade de você colocar em WhatsApp, não tinha ainda a internet não estava ainda completamente ativa. E aí, por algum motivo, fugiu do meu controle e aí isso espalhou no Brasil inteiro. Foi. Enfim, eu digo, olha, não tem o que fazer, a música é essa daí. Lindon, eu trouxe esse só para contar um pouquinho, contextualizar a história, mas você consegue enxergar hoje, como secretário de esporte, essa experiência política, trazer o direito, a engenharia, mexer com os números ali, porque é muito cálculo. Você levou o Bolsa Esporte, ampliou o Paraíba World Beach Games, você fez ações que multiplicaram o resultado do esporte na Paraíba. Como é que o Bolsa Esporte você conseguiu aí juntar, ampliar o Bolsa Esporte? Me explica aí, porque é impressionante sua gestão hoje à frente do esporte. Olha, veja bem, tudo isso, logicamente, eu só posso fazer porque eu tenho a colaboração do governador João Azevedo. Quando ele me convidou, ele brinca até hoje. Eu disse, olha, governador, tem controvérsia, viu? Porque ele fica dizendo que eu não tinha praticado nenhum esporte. Então, quem for a Souza vai ver minha foto na Sociedade Esportiva Souza naquele tempo. Jogando, eu jogava menino. Eu vou levar essa foto para apresentar para o governador. Mas muito bem. Aí eu sempre disse que era um desafio muito grande a gente passar por uma pasta e ser mais um. Eu queria realmente ser um diferencial. E tive o apoio, toda vida que eu levo um projeto, toda vida que eu tenho a oportunidade de apresentar uma proposta ao governador, ele tem abraçado por uma coisa que é exatamente isso, cartesiana, que ele também é engenheiro. Eu digo, governador, eu sou engenheiro, você também é engenheiro. Aí ele diz, uma coisa eu sei fazer, Lindolfo, é conta. Então vamos fazer uma conta para saber se essa conta tem realmente eu consigo trazer isso para a realidade e da realidade eu melhorar ainda mais essa expectativa. Então é assim, quando eu chego para ele, apresento essas evoluções. E como é que eu chego no Bolsa Esporte? Através de quê? Através dos Jogos Escolares da Paraíba. Quando nós chegamos nos Jogos Escolares, a Paraíba tinha 23 mil alunos matriculados fazendo parte dos Jogos Escolares. Esse ano foi 31 mil alunos. Então tivemos em 2 anos um aumento de mais de 8 mil alunos participando dos Jogos Estudantis. Com isso, participando dos Jogos, ele participa de ranking. E ele estando no ranking, ele vai ter a oportunidade de galgar o Bolsa Esporte. Então, o que é que nós investimos? Na base, na prioridade, né? nos técnicos para atletas e estudantes. Então, todos eles, como melhoraram de índice, todos eles estão participando de jogos escolares, estão participando de jogos da juventude e fica com índice em só a nível nacional, eles trazem esse índice para aqui, logicamente, para o ranking, para a federação. Mas da você qual cresceu a sua modalidade. Em número de Bolsa Esporte também. Ah, sim, foi? Nós pegamos o Bolsa Esporte aqui, tinha 400, nós dobramos. Hoje é 850 Bolsa Esporte entre atletas, técnicos e para-atletas. Então, de forma de que a Paraíba, eu tenho muito que comemorar, isso é uma das coisas que realmente me deixa satisfeito, Alni. Por quê? Porque eu vi outro dia o estado do Alagoas e o estado de Sergipe soltando fogos, um porque deu 190 Bolsa Esporte e o outro porque eu tenho 210. Eu digo, eu faço 4 vezes mais de um estado equivalente, quase que a mesma coisa em termos de população. Sim. E a Paraíba tem a oportunidade de ofertar 4 vezes mais. Por quê? Porque não é critério de Lindolfo, não é critério do governador, não é critério, vamos dizer assim, de alguém que está indicando. É mérito dos bolsistas, é mérito daqueles que estão participando dos jogos escolares, que fazem ranking e têm a oportunidade de galgar essa questão. Eu tenho comparado o Paraíba World Beach Games com
o atleta de alta performance, ou então o esporte de alta performance. O que você está trazendo aqui é de altíssimo nível, ou seja, 75 dias de atividades. O ano passado foi um 40, pouco menos, né? 45. 45 dias. Como é que você chegou nesse formato? Como é que você imaginou? Como é que você desenhou, delineou para trazer tantas atratividades internacionais e trazer esse resultado? Porque aqui você está trazendo escola pública, você está trazendo crianças, universidades. Como é que você desenhou tudo isso? Foi a engenharia, foi o direito ou foi o político? Vamos dizer que foi a ajuda, foi a colaboração também de um grande corpo de funcionários que a gente tem da própria secretaria, que tem me ajudado, que tem colaborado para que esse resultado possa aparecer. Mas eu digo, se tem um mérito nessa questão, o mérito de acreditar foi no governador, porque se ele não desse o recurso, isso nada tinha tido oportunidade de ser possível. A gente apenas apresentou o projeto. O que é que a gente teve? Você se lembra por que nós tivemos a ideia de criar esses jogos aqui? O ano passado, você se lembra que a gente tinha o Jogo da Juventude, foram realizados aqui em João Pessoa. Esse mesmo que está sendo disputado atualmente em Brasília, o ano passado foi aqui. Nós tivemos 4.500 atletas do Brasil todinho disputando os Jogos Escolares aqui. Porque eu fui lá no COB, fui no Comitê Olímpico Brasileiro, e naquele tempo os Jogos seriam realizados em Florianópolis. Então, por algum motivo lá, teve um problema de enchente lá em Florianópolis, há 2 anos atrás, que as instalações não estavam devidamente prontas ou a contento para realizar esse evento. Eu digo, a Paraíba banca. Aí levei uma carta do governador João Azevedo, dizendo que a Paraíba teria condições de disputar. E disputamos com outras cidades, veio o pessoal do Comitê Olímpico, observou João Pessoa e disse, aqui é as melhores instalações para fazer os Jogos da Juventude. E assim fez. E a gente tinha, João Pessoa tradicionalmente tem o vôlei de praia aqui. Você sabe que eu acredito que indiscutivelmente, depois do futebol, é a modalidade que mais atrai gente aqui em João Pessoa, é o vôlei de praia. Então, como a gente tinha esse evento de vôlei, eu digo, por que não unir esse tempo que vai entre o término do vôlei e o início dos Jogos da Juventude? Aí a gente criou o Paraíba Beach Game, mas ele tomou uma dimensão tão grande que esse ano a gente teve que botar o nome World no meio. Por que o World? Porque o World é mundo. Então, e o mundo por quê? Porque nós vamos ter 5 competições a níveis mundiais, 5 sendo disputadas. A primeira dessa, nós estamos vendo aqui, que é o vôlei de praia, o mundial, que é a primeira. Depois nós vamos ter o beach soccer, vamos ter o wrestling, vamos ter o handball de praia, que também é modalidade a nível mundial, e vamos ter a maior inovação desse ano, que vai ser uma piscina no mar, onde vamos ter campeões olímpicos lá dentro do mar, não num clube, não no local, numa terra assim, mas vamos ter uma competição no mar, que vai ser a primeira. Você veja que a Paraíba é pequenina, mas é encherida. Então daí porque a gente deu essa dimensão grande. E isso graças a quê? A credibilidade que a Paraíba, Raoni, ganhou no segmento de esporte. Tenho certeza aqui que quase toda semana, quem frequenta a minha secretaria vê algum presidente de confederação vindo a João Pessoa. E aí por que o aumento do número de dias? Porque era tanta competição para a gente escolher que a gente não deu para... Se você quisesse botar para 90 dias, eu tinha modalidade para 90 dias. Porque chegam os presidentes de confederação, Lindolfo, eu quero vir para a Paraíba, porque a Paraíba tem credibilidade. Aquilo que a Paraíba faz, a Paraíba cumpre. Então, em virtude disso, né, onde a gente vai, você vai Confederação Brasileira de Esporte Escolar, Confederação Brasileira de Esporte Universitário, CBDU, CBV, aqui é a Confederação Brasileira de Vôlei, a FAIVBIA, a Federação Internacional de Vôlei. Então, qualquer uma federação sabe que realizando um evento na Paraíba, o evento será entregue. Vamos voltar um pouquinho para a sua história em Souza. Eu queria mostrar o Lindolfo Pessoa, né? Você tem a história no sertão. Como é que a sua infância lhe fez acreditar que você faria tanta diferença na vida das pessoas? Não é que faria acreditar. Faz diferença. Não faria acreditar. Eu digo sempre assim, Raoni, uma coisa que a gente tem, eu tive graças a Deus, e eu agradeço todo dia, foi minha base familiar. Então, meus pais, né, infelizmente não estão mais comigo, mas meu pai e minha mãe, eu tinha por eles assim
Todos gostam dos seus pais, mas eu tinha uma verdadeira adoração. E sempre, né? Eles eram bem assim, daquele pessoal arraigado, gostava de morar em Souza. Se você dissesse, papai, quando ele vinha para cá para visitar a gente em João Pessoa, eu digo que ele já vinha de ré, que ele já vinha dizendo quando é que eu volto para Souza. Então ele é daquele que amava, que gostava, daquela pessoa que voltou a morar, inclusive, na fazenda, que foi onde ele nasceu. Ele hoje, quer dizer, terminou os dias dele morando na fazenda onde ele nasceu. Então você veja, né, como é telúrico esse amor. Então, a partir daí, desse instante, quando a gente é criado nesse seio assim, numa família muito chegada, numa família que tem, né, a gente tem tido a oportunidade de dizer por que é que eu tive tanta felicidade e por que é que eu também não posso oferecer alguma coisa para o próximo, oferecer alguma coisa para as pessoas. Então, a partir daí, com essa nossa entrada na política, quando eu disse para você, quando eu voltei para Souza, para resgatar, para fazer com que a cidade tivesse energia, tivesse condições de ter o seu desenvolvimento, aí surgiu naturalmente essa aspiração, né, de ser candidato a deputado estadual e, para sorte minha, né, a Paraíba tem sido generosa para mim ao longo desse tempo, tem me dado vários mandatos. Então, isso daí foi uma construção, né, de que a gente vai tendo a oportunidade de dia após dia tentar aperfeiçoar para que a gente possa também oferecer um pouco da gente para aqueles que não têm tanto. As suas origens de Souza, você volta sempre para recarregar as energias lá, para continuar essa luta pública? Como é essa relação de Souza aí? Não tenha dúvida. Souza, eu digo Souza porque Souza é a cidade-mãe, né? Mas Souza, só ao redor de Souza, nós temos 8 cidades, né, que primeiro foram emancipados na década de 60 e depois, na década de 80, foram emancipados mais 8. Então, Souza é composta de Lastro, São José Lagoa Tapada, Nazarezinho, Marisópolis, São Francisco, Santa Cruz, Vieirópolis, né? Então, essas cidades todas compõem a Grande Souza. E a gente sempre teve, né, participando como estudante. Na época, os candidatos na época era Mariz e Marcondes Gadelha. Então a gente era do lado de Antônio Mariz. Então a gente participava como estudante, fui presidente da associação universitária. Como foi essa participação no líder estudantil aí? Porque como eu era estudante universitário, e naquele tempo, naquele momento, a gente fazia uma semana universitária, que era o que era? A gente levava para o sertão debates, debates com entidades de representatividade a nível estadual, e a gente levava esporte, esse esporte que está aqui, eu fazia também como estudante, quando estudante universitário. E também a gente fazia as festas noturnas, que era para poder também ter o seu lado de lazer também. Então contratava as bandas daquele tempo para a gente fazer as festas, e às vezes você sem ter um dinheiro no bolso, contratava uma banda cara, naquele tempo Ogírio Cavalcante, aí você tinha Super Oara, era a banda lá uma banda muito famosa também lá do Natal, que é o Grupo Show Terríveis, enfim. A gente levava tudo isso para fazer festa. Naquele tempo não tinha o som eletrônico, não era forte. Naquele tempo que era forte eletrônico, o forte era as bandas. Então a gente também levava isso aí. Então essa parte universitária, que eu fui 2 vezes, 2 anos seguidos, fui presidente, uma lei eleita, e depois fui reeleito dessa Associação Universitária de Souza, chamava AUS. Então, aí a partir daí, eu me vi, foi quando eu sempre ajudava, e interessante, foi quando eu assumi e disse, Lindolfo, agora a gente ia pro raio, agora quem tem que falar é tu. Aí eu cheguei, sou eu agora, minha vez. Então, aí você vai tirando a timidez, vai tendo a oportunidade de manter esse convívio, né? E aí surgiu, né, naturalmente, esse caminho que hoje... Olhando hoje para a sua história lá atrás, qual conselho você daria ao jovem Lindolfo Pires? Olha, eu fazia o seguinte, eu faria de novo. Lindolfo, faça tudo novamente. Eu não me arrependo do que foi feito. Quantos filhos hoje? Hoje eu tenho 3 filhos. Graças a Deus, já tenho 7 mandatos. 2 mulheres, né, e um homem, né, meus filhos, minha esposa, né, e 2 deles, né, moram, né, em São Paulo, porque são médicas, duas filhas. Fui avô agora do primeiro neto também, né? E estou esperando, quer dizer, meu filho, junto com minha nora, está esperando também uma filha para o próximo ano. Então, de forma que Deus está tendo a oportunidade de também ser generoso comigo nessa área também. 7 mandatos de deputado estadual? 8 mandatos. 8 mandatos. E qual é o destaque que você daria aí de uma lei que você viu que impactou? O que é que você gostaria de destacar desses mandatos que você participou? Sei que não vai dar tempo, porque senão ele vai falar a tarde todinha aqui. São vários. Mas diga aí. São vários.
no que diz respeito a que a gente colocou na Constituição do Estado, o direito ao aleitamento materno, para que as servidoras públicas do Estado, a gente, por minha esposa ser pediatra, de que você sabe que a Constituição abriga 4 meses, né, 120 dias de licença. E a gente estendeu essa licença para 180, para 6 meses. Então a Paraíba foi o primeiro estado do Brasil que colocou 6 meses como a licença maternidade. Isso foi através de iniciativa nossa, né, a gente como deputado estadual. Naquele tempo eu não podia acrescentar para ser uma legislação normal e nós colocamos isso como emenda constitucional para ter a oportunidade de ser aprovado pela Assembleia, senão era vetado pelo governador, porque a gente estaria acrescentando, né, não despesa, mas despesa no sentido de que o funcionário teria mais 60 dias mais em casa, como forma de que a mãe mantivesse o seu filho no momento que ela mais precisa, oferecendo aquilo que de melhor ela pode ter, que é o seu leite materno, para que a criança, com isso, o que é que a gente faria com isso? A gente deixava que a criança frequentasse o PSF, a criança deixasse de ir para a unidade básica de saúde. Por quê? Porque ele sairia com a maior fortalecido, né, com que a gente sabe que, indiscutivelmente, o maior alimento do mundo é o materno, é o leite materno. A coisa que eu for olhando teu currículo aqui é uma curiosidade. Qual a secretaria que tu não foi? Mas brincadeira à parte, você teve um papel importante na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, botou a Paraíba no radar novamente, nacionalmente. Como é que você enxerga essa participação hoje na Secretaria de Esporte? Como é que você vê essas oportunidades que tem dado aos jovens atletas? Como foi os Jogos da Juventude do ano passado, o aumento, o incremento, essas secretarias que você tem trazido de experiência, Casa Civil, enfim, eu não vou citar não, minha gente, porque realmente ele passou por todas as secretarias, mas turismo e esporte sempre estão ligados. O que é que você destacaria aí nessa... Olha, qual é a inovação que você vai trazer aí? Não, veja bem, olha uma tabelinha como dá certo, veja bem aqui. Aqui o governo investe nessa moderna arena que nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui. É bancado tudo isso aqui com recursos do governo do estado da Paraíba. Mas daqui, do que ele investe aqui, eu costumo dizer, ele tira do outro lado do asfalto. Vamos fazer apenas uma continha da primeira semana, que foi os JUBs, os Jogos Universitários aqui. Nós tivemos 2.000 atletas de todo o Brasil estavam aqui presentes em João Pessoa. Então daí, se a gente fala de que a Confederação Brasileira de Desporto Escolar comprou 16 mil diárias de hotel aqui, na Orla Marítima, para hospedar esse pessoal. Você bota um ticket médio de R$300, 300 vezes 16, você vai ter 4.800.000 reais já do outro lado, direto. Estou dizendo nada aqui. Se você bota que cada um desses estudantes, por dia, gastava R$50 no almoço, R$50 no jantar, em torno de R$100, e são 2.000, né, você vai ter mais R$1 milhão de reais investido. Se você bota que algum alugou o carro, ou trouxe uma lembrancinha, os pais vieram. Então não há como. Só na primeira semana, aquele que foi investido, o governo tirou direto R$6 milhões aqui do outro lado da pista. Então quase que o programa todinho na primeira semana. Se eu boto hoje aqui, a quantidade de pessoas são menores, mas são 500, os dois jogos, juntando o circuito brasileiro e juntando o circuito internacional, mundial, nós vamos ter 500 atletas de vôlei aqui na Paraíba. Esses daqui já gastam um pouquinho mais, porque esses daqui já têm o nível deles financeiramente, já são pessoas, de certa forma, consolidadas, que já vêm para cá e gastam um pouco mais. Você bota aqui a CBV, o que também, eu vou até verificar, dado que ela comprou também de hotel aqui, e o que tem isso revertido para Paraíba, então você já vê uma foto dessa. Aqui tem gente aqui da Suécia, tem da Noruega, você vai ter gente do Catar, tira uma foto aqui, estou em João Pessoa. Imagino que isso reflete, vai lá e diz, olha, eu passei esse final de semana lá em João Pessoa, transmissões, adorei, né? Transmissão ao vivo por TV fechada aqui, nós tivemos o Sport TV domingo, esse domingo também deve ter o Sport TV, e nós temos a nossa parte instagramável aqui, onde as pessoas estão tendo a oportunidade de mostrar João Pessoa para o Brasil e para o mundo. Então não tenho dúvida nenhuma de que essa conta fecha em todo quanto. Por isso, quando eu apresento para o governador essa conta, ele chega lá e diz, aprova, porque eu sei fazer conta. Lindolfo, como é que você quer que a Paraíba seja lembrada no cenário esportivo nacional? Olha, veja bem, eu tenho um negócio, Raoni, que me motiva muito. Eu
adoro o esporte, nós estamos aqui, mas tem uma parte, tem uma ala do esporte, tem uma questão que deixa a gente mais motivado ainda, que é o paradesporto. Então, o que é que eu acho que o grande legado que a gente vai ter a oportunidade de, graças ao governador João Azevedo, deixar isso. Nós levei o governador o ano passado para ele conhecer o Centro Paralímpico lá em São Paulo. Disse, governador, olha, você ele tinha propósito de construir mais uma Vila Olímpica aqui na Paraíba. Eu digo, ao invés do senhor construir mais uma vila, vamos fazer uma vila, que é a do paradesporto, uma exclusiva só para o paradesporto. Então a Paraíba, João Pessoa, que já é consolidada, nós somos a primeira no Norte e Nordeste em colocação quando a gente tem campeonato em disputa. Então a Paraíba é o estado do Norte e Nordeste que tem melhor desempenho. Para você ter uma ideia, olha a Paralimpíada lá em Paris, nós fomos responsáveis por 10% de todas as medalhas do Brasil são oriundos de atletas nossos, atletas da Paraíba. Respondemos por 10% de tudo aquilo que a Paraíba ganhou. E o Brasil ganhou lá em Paris, foi com medalha, foi atleta paraibano, e quase todos eles, acho que todos eles bolsistas, fazem parte do programa Bolsa Esporte. Então você veja, né, como isso está ligado diretamente, como eu chamo, do menino, da criança que está lá na base, para chegar até o alto desempenho. Então, se você não linkar essas duas coisas, então hoje a Paraíba dá para o atleta, dá para o para-atleta e dá pela primeira vez para o alto desempenho também. A gente tem procurado ajudado aqui as federações, o basquete 3x3, a gente tem o Campestre de Campina Grande, que recebe o apoio, a Facisa, a Universidade Facisa, que promove o basquete também, recebeu. A gente tem a PADEV, as associações de cegos aqui, tanto a de João Pessoa como de Campina Grande, que desenvolve o alto desempenho também para o esporte. Paradesporto também recebe ajuda, colaboração. Então, por isso que eu digo, então, o grande legado, sem dúvida nenhuma, né, além de ter, eu acho que dificilmente vai ter um governador que não repita isso o ano que vem e não repita isso para os outros anos, porque eu acho que já ficou legado. Ficou legado, vai fazer falta se isso realmente não for realizado. Então, essa vila que o governador anunciou de 130 milhões de reais, que vai ser ao lado do Ronaldão e ao lado do Almedão aqui. Então, vai ficar o complexo. Você está com o Ronaldão, você está com Almedão aqui de lado e com a Vila Olímpica aqui exclusiva para o paradesporto. Então a piscina é aquecida, a entrada da piscina tem que ser especial, porque é adaptada, porque é tudo feita para ele. Nós não vamos fazer alguma coisa, uma gambiarra não, nós vamos fazer para ele. A pista de atletismo é para ele, as quadras multiuso também exclusivamente para o paradesporto. Então eu acho que esse legado vai ser alguma coisa de extraordinária, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Se você tiver a oportunidade, Raoni, e eu lhe digo com toda certeza, agora, nós vamos escolher agora quem vai ser os nossos atletas que vão para as Paralimpíadas lá em São Paulo, que vai ser agora em novembro. Se você tiver condições de ir para São Paulo em novembro, eu sempre tenho dito, se você entrou de uma forma, você sai de outra. Porque quando você vê lá atletas assim, que no máximo só mexe com os lábios, então só a bocha, só mexe aqui com o lábio, com a boca aqui, com a caneta para poder, né, jogar a bola aqui, alguma coisa. E você diz, meu Deus do céu, eu tenho 2 braços, eu tenho meu ouvido, eu escuto, eu tenho meus olhos e eu estou reclamando aqui da vida. E esse menino aqui sai de casa, vem para São Paulo, pega um avião, vai para lá, leva a mãe e está todo satisfeito, feliz. Você vê nadador sem ter os braços e nadando, sem ter as pernas, nadando. E, meu Deus do céu, isso não é possível não. Então, lá você raciocina e diz, mas rapaz, como é que eu fui abençoado para estar numa situação dessa? Não que eles não foram, mas que eles estão lá super felizes, estão satisfeitos e alegres exatamente disputando. Então, eu não tenho dúvida que o paradesporto é um vencedor 2 vezes. Primeiro, porque vence a adversidade dele, né, da sua condição física que foi imposta para ele, ou que já nasceu assim, ou que foi ao longo da vida ele teve a vontade. E depois vai vencer a adversidade natural, né, que é vencer o seu companheiro. Então, de forma de que é uma questão que a gente deixa com muita atenção assim, que é essa questão, e tem olhado com os olhos de primeira, que é a questão do paradesporto no nosso estado. E vai ser um grande legado, não tenho dúvida. Lindolfo, deixe sua mensagem final, quero agradecer aí sua atenção, parabenizá-lo pelo tudo que você tem desenvolvido no esporte da Paraíba e do Brasil, quer queira, quer não, internacionalmente também, está aqui atletas do mundo inteiro treinando. Enquanto a gente grava aqui, está aqui o vôlei que vai se apresentar a partir de amanhã,
durante essa semana toda. Até domingo. Né? Até domingo. Então, Lindolfo, deixe sua mensagem final, seja ela de política, seja de esporte, seja de turismo, seja da engenharia, seja do direito. Eu já vi que você joga em qualquer canto. Deixe a sua mensagem final para os nossos que estão escutando e que estão vendo aí o nosso X1. Eu, primeiro, não posso deixar de não agradecer essa oportunidade de ouro que você nos dá, para que a gente possa falar sobre um pouco desse momento novo que a Paraíba vive no esporte. Eu tenho certeza que você, Raoni, que acompanha muito mais de perto o esporte aqui no nosso estado da Paraíba, pode dar esse testemunho junto com atletas, junto com outras pessoas, de que, inegavelmente, a Paraíba vive nesse momento a sua melhor fase, o seu melhor momento no esporte. Então eu só posso, né, dizer o seguinte, para todos aqueles que estão no vendo nesse momento, de que acredite que esse negócio aqui, chamado esporte, é um negócio transformador. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, daqui. Fizemos uma Paralimpíada dessa escolar lá no sertão da Paraíba, em Souza. Nunca tinha sido feito. E levamos Fábio, que é o técnico da Seleção Brasileira de Cegos. Foi para lá e tinha uma criança lá, né, um adolescente, 16 anos, ele viu a criança acanhadazinha no local, e disse, Lindolfo, aquele menino está com a mãe. Disse, aquela ali é a mãe dele. E a mãe não queria que ele fosse para lá, porque às vezes a mãe tem vergonha de levar o filho para socializá-lo. Uhum. Resultado, a mãe, a muito custo das pessoas que têm em Souza um movimento extraordinário nesse lado, que chama Movimento, levou ele para lá, para o local onde estava vendo a Paralimpíada, o nome dele é Moisés. E aí ele participou, ele disse, vou dar uma bola para esse menino. Aí deu uma bola de cego, aquela bola que tem a zoada, e ele ficou, esse menino tem jeito, Lindolfo, e a gente está precisando de pessoas para ter a oportunidade de reformar, acelerar a equipe de futebol de cego. Aí ele disse, vamos conversar com a mãe? Conversamos com a mãe não importa ainda a coisa, eu disse, não, mas eu vou deixar ele para São Paulo. A gente mandou ele para São Paulo, foi lá para o CBV, passou 15 dias lá, né? E agora, para surpresa nossa, boa surpresa, ele hoje se encontra de novo, viajou domingo, porque foi aprovado nesses testes. Então, quem sabe daqui a 4 anos essa criança não vai estar em Los Angeles, tendo a oportunidade de disputar uma Paralimpíada pelo lado já do Brasil. Então, eu acho que são essas descobertas, que são esses talentos que estavam adormecidos, que não gostariam de antes de participar, que não tinha chance, que faz com que o esporte é que vai transformar a vida dessa criança e vai transformar a vida da mãe dele. Grande mensagem. Obrigadão, Lindolfo. Deus abençoe. Sucesso sempre.